O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, encontra-se em Bruxelas numa visita de trabalho às instituições da União Europeia, a convite do presidente do Conselho Europeu. A deslocação surge num momento considerado estratégico para Maputo, que procura reforçar a cooperação política, económica e de segurança com o bloco europeu. Entre os principais pontos da agenda, dizia, está a mobilização de mais financiamento para o desenvolvimento e a captação de investimento europeu, com particular enfoque no setor das energias renováveis e o reforço do apoio internacional no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. A visita coincide também com a realização do Fórum de Investimentos Renewables Mozambique e in Europe, destinado a apresentar projetos do setor energético moçambicano a investidores europeus. Ao mesmo tempo, Maputo procura garantir a extensão da missão da União Europeia de formação militar, as forças de segurança, de defesa e de segurança, dizia, cuja vigência termina em junho, numa altura em que também se aproxima o fim do apoio europeu às tropas do Ruanda destacadas no norte de Moçambique. E para analisar o alcance político e estratégico desta visita e as suas possíveis implicações para o país, vamos conversar agora com o Dr. Wilker Dias, diretor executivo da plataforma Decidi. Muito boa noite, Dr. Wilker, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Maria. Muitíssimo obrigado pelo convite. Diplomático pode ter a visita do presidente Daniel Chapo a Bruxelas neste momento nas relações entre Moçambique e a União Europeia? Bom, antes de mais, permita-me fazer menção a um aspecto que constatei logo no segundo dia de visita do Daniel Chapo a Bruxelas. O país, Moçambique, está praticamente na bancarrota, vamos assim dizer, a nível econômico, a nível do sistema de saúde, a nível de segurança, a quase todos os níveis, que dá-se até como se fosse uma crise eminente que Moçambique vivencia nos últimos tempos. E vamos a Bruxelas ainda para vender a narrativa de manifestações tidas como violentas numa altura destas, em que também nós ainda estamos a receber ministros dos diversos países neste primeiro semestre para avaliar se o investimento em Moçambique deve continuar ou não, se as missões diplomáticas devem continuar ou não, e nós viajamos para um país como a Bélgica para vender a imagem de manifestações violentas. Eu acho que este não é o primeiro ponto que a diplomacia moçambicana precisa seguir se pretende recuperar das demais sequelas, não só das manifestações, mas também antecedentes à própria manifestação, que importa referir que a situação econômica de Moçambique já não vinha num bom caminho. Nós o que tínhamos que fazer, e principalmente com as mudanças geopolíticas existenciais em Moçambique, deveríamos, primeiro, olhar para aquelas que são as novas dinâmicas a nível, primeiro, do continente europeu. As lideranças no continente europeu estão a mudar, já não são aquelas lideranças que nós verificávamos da mão estendida. Agora a narrativa é de win-win. O que é que tu tens para oferecer? O que é que eu tenho para oferecer? Não há aquele espírito de coitado como acontecia anos atrás. E nós não estamos a conseguir acompanhar isso. E, automaticamente, ao vendermos a ideia de manifestações violentas, destruição de escolas, destruição de hospitais, um ano após isso, até por um lado revela a questão da incompetência existencial na própria gestão do Estado em transformar a crise em oportunidade. Se nós formos a fazer menção é um aspecto importante. Moçambique deveria revender reformas a serem implementadas nos diversos setores para poder abarcar o maior número de investidores. A redução da burocracia, a questão da formalização do informal ou organização do setor informal, a entrada de novos investidores e por aí vai. Isto é que deveria ser vendido numa altura em que existem algumas instituições como a Oxford Economics, a memória na Matraiçoa, que faz menção que Moçambique é um dos países mais perigosos atualmente para investimento. Então, se nós estamos a vender a narrativa de eleições violentas e etc., isto acaba sendo praticamente um tiro no próprio pé. Mais uma vez, vinha de cima a questão da assessoria a nível
a nível presidencial, que acaba caindo por terra, que não está a acompanhar as novas dinâmicas governamentais. Nós vamos para lá, diabolizamos, por exemplo, a extrema-direita. O presidente da República não tem, não deveria, na minha ótica, diabolizar a extrema-direita ou a extrema-esquerda, deveria não se meter nesses assuntos e focar naquilo que é importante para o desenvolvimento do país. Agora, se nós focamos neste aspecto em particular, nós estamos a correr para um caminho que pode estar a se pensar que é um caminho positivo, mas para o desenvolvimento do país não é isso que se precisa, e principalmente nas lideranças juvenis que vão assumindo cada vez mais os governos a nível europeu. Portanto, são pontos que eu gostaria de deixar aqui como notas introdutórias e eu acho que precisam ser muito bem trabalhados para quando nós tivermos uma visita da magnitude de Bruxelas, sabermos o que vender, sabermos o que oferecer. Sim, sim, mas um dos objetivos centrais da visita do presidente é negociar a extensão da missão europeia, isto da formação das forças de defesa e segurança. Até que ponto este apoio continua a ser determinante para o combate ao terrorismo em Moçambique? Olha, Mariam, um aspecto importante que pode se destacar aqui é que a questão da extensão das tropas e do apoio, neste caso concreto, eu falo das tropas do Ruanda, que dependem do apoio europeu, mas também do plano de treinamento, depende de várias nuances, em que uma dessas nuances aqui a ser destacada está muito relacionado com a questão, primeiro, da geopolítica a nível global, como é que está? Os países europeus estão mais preocupados agora em centrar aquela que é a sua segurança, proteger os seus estados. E num contexto em que Cabo Delgado, ou o terrorismo em Cabo Delgado, na zona norte do país, não está a trazer frutos significativos no que diz respeito ao seu combate, até seu ponto de vista de eliminação, o que poderia acontecer, obviamente, é que houvesse essa suspensão por parte do apoio. Então, as tropas do Ruanda não conseguem trazer os resultados nesses últimos tempos a nível global, nas zonas em que estão afetadas, estão ali alocadas, etc. E como consequência disto, também esse é um dos elementos que nós podemos aqui destacar, que é a questão da eficácia. Eficácia, a questão da geopolítica, com as outras guerras que vão acontecendo, e os parceiros estão preocupados em se proteger, mas mais uma vez vamos à questão daquilo que são as mudanças governamentais existenciais dentro da própria Europa, em que cada líder está preocupado em perceber qual é o ganho que isto traz para o nosso contexto. Por exemplo, nós vimos a retirada dos Estados Unidos da América numa primeira fase, para aquele coloque que Donald Trump entrou, para aquela que era a retirada das tropas ou do apoio às tropas da Ucrânia. Por quê? Porque a questão da maior parte dos americanos era por que nós estamos a tirar muito dinheiro se nós não estamos a ver retorno, ou não estamos a ver nenhum, não temos nenhum benefício com isto. Então, se nós não conseguimos apresentar resultados palpáveis, o que vai acontecer é mesmo isto. No ano passado, verificou-se uma escalada de ataques, um recorde de ataques jamais visto, mas tínhamos lá o financiamento da União Europeia. Então, isso é só para dizer que estamos ainda muito longe de alcançar a paz naquela região e, como consequência deste despender, se calhar, de fundos, o resultado é isto. Sim, sim, e falando agora também isto na vertente económica, ah, não é? O governo moçambicano com destaque para o Fórum de Renewables Moçambique in Europe, que oportunidades de investimento pode esta iniciativa abrir para Moçambique? Bom, esta iniciativa pode, de certa forma, trazer benefícios, pelo menos para aquilo que é o setor energético e das energias renováveis, se nós também conseguirmos ter algum projeto sólido. Tudo vai depender do projeto que nós vamos a desenhar, o envolvimento comunitário acima de tudo, e este deve ser o maior benefício que nós devemos trazer sempre neste tipo de situações. Qual é o benefício que vai se trazer para o povo moçambicano? Falava-se muito da questão da Mosal, por exemplo, com a sua saída, em que questionava sobre o benefício que isto trazia ao seu povo. Então, se nós temos a capacidade de questionar isso a Mosal também neste tipo de processos, e principalmente nesta componente energética, nós temos que pensar primeiro quais são os ganhos que isso dará para o povo. E é uma boa jogada investir nisso, mas eu acredito que não só
a questão energética deve carecer de uma maior atenção. Podemos virar também outros pontos para a questão agrícola como um dos elementos centrais para o desenvolvimento, para que se elimine a questão da pobreza extrema, mas também para a questão da alimentação, que é uma das grandes problemáticas essenciais no país. E por último, Dr. Wilker, o governo moçambicano pretende manter o país entre as prioridades da ajuda ao desenvolvimento da União Europeia. Que fatores poderão pesar na decisão dos parceiros europeus em continuar a apoiar Moçambique? Bom, um dos fatores que pode pesar ao continente europeu para continuar em Moçambique poderá estar muito relacionado, primeiro, para a questão das oportunidades que Moçambique oferece. Moçambique é um terreno apetecível para qualquer tipo de investimento, desde que se consiga encontrar os melhores mecanismos para investimento no setor energético, no setor agropecuário, no setor marítimo e por aí vai. Então, se nós conseguimos coordenar uma cadeia de valores, é possível que nós tenhamos vários benefícios ao vir ao de cima. E isto pode ser um fator de conquista para que nós tenhamos os vários investimentos. Tudo também vai depender, de um certo lado, da salvaguarda daqueles que são os principais direitos fundamentais que trazem, consequentemente, a paz e estabilidade do país. Porque se não se forem observados esses aspectos fundamentais, acredito que sempre estaremos a verificar situações de incertezas, e essas incertezas levam a questões de insatisfação, e a satisfação leva a manifestações, e essas manifestações acabam trazendo consequências nefastas. Então deve haver uma combinação. A venda de um portfólio de Moçambique é como um local apetecível para investimento, mas também, por um outro lado, ou por conseguinte, deve haver a contínua salvaguarda dos interesses a nível da comunidade moçambicana. E também, ao de cima, deve vir um aspecto que não pode ser menos importante, que é a questão da inclusão essencial nos diversos ramos e setores com a escutação pública, para que possamos ter sucesso em tudo aquilo que formos a fazer. Muitíssimo obrigado, Dr. Dias, pela sua participação aqui e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, igualmente. E estas foram as palavras de Dr. Wilker Dias, diretor executivo da plataforma da CIDA, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Fica-se aqui com Venâncio José com as notícias do desporto.